Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal da Trindade Cash. Eu sou o Ronaldo Cabral e até onde você iria por vingança? I have to finish it. There's a cost. We could have killed you. Maybe you should have. Após o sucesso do primeiro jogo, a Naughty Dog anunciou a continuação de The Last of Us lá em 2016. E não podia ser diferente. Os fãs criaram muitas expectativas em cima do projeto, e a empresa tinha um difícil trabalho de conseguir suprir todas elas. The Last of Us 2 tem uma história extremamente difícil de ser absorvida. E não por ela ser confusa, mas sim por ela ser complexa quando o assunto é sentimento. O jogo se inicia já de uma maneira arriscada. Ele mata logo no começo do primeiro ato o protagonista do primeiro game, o Joel. E assim, a gente é introduzido finalmente a antagonista, a Abby, que mata ele de uma forma extremamente cruel. Aí a sementinha do mal é plantada no jogador, que joga toda essa primeira metade do game com um único objetivo: acabar com a Abby da mesma forma que ela acabou com o Joel. E não, isso não acontece de forma gratuita. Isso acontece com uma grande exploração dos sentimentos da Ellie. A forma como ela reage a cada morte e a forma como cada morte vai atrapalhando o seu psicológico e criando diversos problemas em que ela se coloca numa posição onde ela está lutando contra a própria mente. E quando você chega na Abby, acontece algo muito peculiar e muito arriscado. O jogo coloca a Abby para matar mais um dos importantes personagens que acompanha a Ellie durante essa aventura. E quando o seu ódio tá na flor da pele e você finalmente sente que vai acabar com toda essa angústia que você tava caçando essa personagem, calma aí. O jogo te coloca para jogar como antagonista. E não, ele não coloca você para jogar com ela 15 minutos. Ele coloca você para jogar a mesma quantidade de tempo que você jogou com ela. Pior, quando a gente chega no ponto de encontro onde o jogo fez essa reviravolta, quando a Abby finalmente encontra a Ellie, o jogo faz você jogar essa luta entre as duas com a antagonista. E você pode me perguntar, e por que você acha isso tão interessante? A gente foi alimentado com ódio durante o jogo inteiro para chegar na batalha final e a gente tem que jogar pela pessoa que a gente estava odiando até agora? Porque isso acontece de uma forma muito inteligente. O jogo faz você criar empatia pela Abby. E não, isso não significa que você vai gostar dela. Mas isso significa que você vai olhar para o lado dela e vai pensar: não é muito diferente do que aconteceu com a Ellie. Então a gente vai vendo o ódio sendo cultivado entre as duas personagens da mesma forma. Afinal, não é à toa que o nome das duas personagens são semelhantes: Abby e Ellie. As duas perdem seus amigos, as duas perdem sua figura paterna e as duas estão com um transtorno pós-traumático que faz com que a cena da morte dos seus entes queridos não saia da sua cabeça. Isso alimenta um outro sentimento que passa a ser o predominante até então: a culpa. E depois do conflito entre a Abby e a Ellie, que a Abby sai por cima, depois de tudo que acontece, você pensa: ok, eu acho que acabou. E não, meu amigo, não acabou. O jogo te dá um pequeno tempo para você respirar, quando a gente vê aquela cena entre a Ellie e a Dina, onde as duas finalmente conseguiram conquistar o seu sonho de viver em paz. Porém, a culpa não sai da Ellie. E mesmo depois dela parecer ter superado tudo isso, ela mostra que quando tem o retorno do Tommy até a fazenda das duas, onde ele vai conversar com a Ellie, dizendo que ele voltou a buscar a Abby e que ele finalmente encontrou a sua localização, a Ellie entra num dilema: vou ou não vou atrás? E é nesse momento em que a Dina deixa claro que se a Ellie for atrás novamente da Abby, ela vai embora. E ela vai embora e vai levar o filho delas com ela. Eu zerei o jogo algumas vezes, eu zerei umas 2 ou 3 vezes, e na primeira vez em que eu terminei, eu não gostei muito da parte de Santa Bárbara, e eu achei que tinha sido uma prorrogação no jogo que não tinha necessidade. Mas, antes de eu escrever o roteiro desse programa, eu resolvi jogar The Last of Us 2 pela segunda vez.
E eu entendi o porquê tem essa pequena prorrogação. O jogo ele quer te sufocar. Porque o jogo quer que quando você chegue finalmente na batalha final, você esteja tão desgastado quanto os protagonistas. E sim, as protagonistas. Porque até nesse ponto, a Abby já deixou de ser antagonista da história. E pulando toda essa parte, quando a Ellie finalmente encontra a Abby para ter o seu ultimato naquela sensação que estava tomando a sua mente, elas lutam. E nessa cena temos diversos detalhes importantes. Além de, claro, a vitória da Ellie durante toda a luta, nós temos outras duas coisas que eu quero que você note bem. Quando as duas finalmente chegam à praia, elas encontram os dois barcos onde supostamente elas vão embora. E você notou as posições desses barcos? O barco da Abby está virado para frente e o barco da Ellie está virado para trás. A Abby já superou todo aquele problema, ou ela já notou que esse problema não pode ser mais superado. Enquanto a Ellie está afogada nessa sensação de culpa e ela precisa fazer alguma coisa. Então quando ela vai para a batalha final, ela não vai só com o pensamento de que ela quer vencer a Abby. Ela vai com o único pensamento: ou eu mato ela, ou ela me mata. E de qualquer uma das formas, o meu sentimento vai ir junto. Nós vemos uma pequena cena do Joel tocando violão uma noite antes da morte dele. E é naquele momento que a Ellie sabe que se ela matar a Abby, o sentimento dela não vai embora de nenhum jeito. Então não, meu amiguinho, não é que elas ficaram amigas. É que a Ellie simplesmente notou que independente do que acontecesse no final daquela luta, a sensação de culpa não iria embora de jeito nenhum. Afinal, um transtorno pós-traumático funciona dessa forma. Sem um tratamento específico, é difícil você conseguir superar ele. E o segundo detalhe é quando a Abby arranca os dois dedos da Ellie durante a luta. E quando a Ellie volta para casa e vê que a Dina realmente foi embora, ela sobe as escadas e agarra o seu violão. E lembrando que o Joel que ensinou a Ellie a tocar violão. A gente tem isso, né, como ali a primeira, a segunda cena do jogo. E quando ela finalmente vai tocar um instrumento, a gente vê a dificuldade dela. Afinal, ela não tem mais dois dedos. Tá, e por que isso é tão genial? Porque a luta dela por trás da vingança e a luta dela pela culpa do Joe ter ido embora só levou ela em um lugar: a perda de literalmente tudo que estava ao seu redor. E quanto ao Joel, ela acabou perdendo a última coisa que restou do seu amigo. Eu vou ser sincero com vocês. Eu realmente acredito que nenhum outro jogo vai conseguir me fazer sentir as sensações tão à flor da pele quanto The Last of Us 2 conseguiu. E eu digo isso em questão de filmes, de séries e de jogos. Eu nunca fiquei tão imerso dentro de uma dessas formas de entretenimento. E exatamente todos os sentimentos que a Ellie sentia, eu sentia junto. E tudo bem, os sentimentos da Abby não conseguiram me atingir muito porque o meu corpo e a minha mente já estavam acostumada com um lado da história. Então ele não queria aceitar que existia um outro, porque senão todos os meus sentimentos iriam ser jogados fora. Todas as mortes que acontecem ao redor da Ellie me machucaram muito. E todas as mortes que acontecem ao redor da Abby foram poucas que realmente me atingiram. E isso não é algo negativo, não é um problema de roteiro. Não, isso é algo da sua mente. Isso é o jogo te mostrando que você é seletivo por quem você vai sentir e pelo que você vai sentir. Sem falar que a trilha sonora de The Last of Us 2 tem um trabalho muito interessante, pois toda vez que as personagens estão a um ponto de perder por completo a sua sanidade, a trilha sonora levanta num nível que acaba até incomodando um pouco os seus ouvidos. E não por ela estar alta demais, e sim pelo som dela não ser confortável. Mas toda vez que os personagens recuperam a sanidade, essa música some ou abaixa. Nós podemos notar isso em duas cenas. A primeira cena é quando a Ellie vai matar uma das amigas ali da Abby, lá no hospital. Where's Abby? Your breathing spores. You're her. You Firefly? There are no fireflies anymore.
Where's Abby? I'm fucking dead anyway. Why would I tell you anything? Because I can make it quick. Or I can make it so much worse. Think about what he did. How many people are dead because of him? Last chance. I'm not giving up, my friend. E a segunda cena é quando a Abby tá com a faca na garganta da Dina lá no teatro. Stop! She had nothing to do with this. She's pregnant. Good. Abby! A Ellie, que foi até o fim com a sua perda de sanidade, a gente vê que em momento nenhum a música passa a baixar. Ela só sobe e de repente corta. Enquanto a Abby, a música sobe. E como ela não foi até o fim, o Levi faz com que a sanidade dela se recupere. E nisso a música vai abaixando, abaixando e abaixando. Então, com toda essa complexidade, é difícil não acreditar que esse jogo realmente mereça o Game of the Year. E tudo bem, o jogo também se tornou meu favorito depois de eu me sentir tão imerso dentro desse universo. Eu sentir aquele alívio negativo, depois o alívio positivo. Eu chorar por estar sobrecarregado dentro desse jogo. E quando acabou, eu lembro que eu sentei aqui, olhei pro teto e pensei: ok, eu não estava preparado para isso. E se você não jogou The Last of Us 2, eu te garanto, você não está preparado para isso. E aí, gostou do vídeo? Quero lembrar vocês também que a gente teve um episódio do Trindade Cash focado no The Last of Us Part 1 e no The Last of Us Part 2, que está aparecendo aqui na tela, o episódio 12. Gostou do vídeo? Concordou com algumas coisas e discordou de outras? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco sobre. Não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo se você gostou e de se inscrever no canal. E que sua vida seja longa e sua morte